alturas do céu, no profundo do mar, nos limites da terra, louvamos-te com todo o coração. Todo povo e nação, todos num só clamor, louvamos o Senhor por toda eternidade. Tu serás coroado com louvor. Teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor. Grande Senhor, nas alturas do céu, nas alturas do céu, no profundo do mar, dos limites da terra, dos limites da terra, louvamos-te com todo o coração, com todo o coração, todo povo e nação, todo povo e nação, todos num só clamor, todos num só clamor, louvamos o Senhor por toda eternidade. Tu serás coroado com louvor. Teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor. Grande Senhor, grande Senhor. Ele é exaltado, Rei exaltado dos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus, por toda eternidade. Tu serás coroado com louvor. Teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor. Grande Senhor. Queridos irmãos da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, que alegria celebrar ao nosso Deus neste dia. Por isso somos todos bem-vindos a esta celebração. E como família, nós somos muito agradecidos a esta igreja
pelo apoio constante. Nos sentimos muito apoiados por vocês, nos sentimos muito próximos de vocês. Assim que nosso desejo é que hoje possamos adorar com muita alegria ao nosso Deus, nessa convicção de que nós temos um grande amigo, aquele que sempre está conosco em todo o tempo, aquele que nos guia, aquele que nos protege, aquele que nos guarda. Assim que celebremos com alegria ao nosso Deus neste momento. Olá, queridos irmãos da Primeira Igreja Batista no Rio de Janeiro. Sou Samuel Boni, filho dos missionários Armando e Catarina, que estão trabalhando em Madrid, em Espanha, na cidade de Alcobendas. É uma tremenda alegria e um motivo de grande gratidão saber que contamos com vocês como irmãos comprometidos e apaixonados pelo nosso Deus e pela obra e pelas missões. Eu sou também pastor de jovens na cidade de Las Palmas, de Gran Canária, e é uma tremenda gratidão saber que tanto esforço, tanto sacrifício também tem nos ajudado a poder ser uma extensão dos braços de vocês aqui na Espanha, tanto em Madrid como em Las Palmas. Assim que somos muito gratos a Deus, e esse dia é um motivo de muita gratidão para todos nós poder estar celebrando esse dia do missionário dos batistas aí no Brasil, e queríamos partilhar também tudo isso com vocês. Muita gratidão temos ao nosso Deus e agradecemos, louvamos o nome dele pela vida de cada um de vocês que está de joelhos aí apoiando, trabalhando também para que tudo isso possa acontecer. Um grande abraço, PIB do Rio de Janeiro. Olá, irmãos, sou Davi e minha esposa Miriam, sou filho dos missionários Armando e Catarina, e queremos agradecer uma vez mais aos irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista aí do Rio de Janeiro pelo apoio que vocês têm dado à obra missionária aqui na Espanha nesses últimos 10 anos. Eu e minha esposa concluímos a universidade e faz 2 anos decidimos entrar aqui na Faculdade de Teologia Batista da Espanha, que está em Madrid, com o propósito de servir a obra missionária na Espanha ou onde quer que Deus nos coloque. E uma vez mais, nós queremos agradecer por permitir que possamos ser a sua extensão aqui na Espanha, nesta nação que tanto precisa escutar da salvação que há em Cristo. Queremos mandar un abrazo muy fuerte a la Primera Iglesia Bautista de Río de Janeiro y daros muchísimas gracias por el apoyo que siempre dais aquí a mi país, a España. Que Deus nos abençoe a todos e um abraço.
Boa noite, meus irmãos. Neste momento, estaremos orando pelos irmãos que se encontram enfermos e quero, nesta oportunidade, ler os nomes de todos eles que se encontram impressos no nosso boletim. Alfredo Pina, Andréa dos Santos, Antônia Guimarães, Aurizé Cláudio Dias de Santana, Beti Lacerda, Campos Duarte Cirqueira, Celi Damasceno, Clóris Pacheco, Dalva Celina Pinheiro, Eduardo Alves Lopes, Elias Ângelo, Eunice Oliveira Santana, Hilda dos Santos, Iedo Torres, Isabel Amélia Salles, Israel de Souza, Jefferson Silva, Joaquina Anjos, José Gomes da Silva, Joselino da Conceição, José Vaz de Melo, Massal de Souza Sampaio, Maria Gomes de Melo, Maria José Ribeiro, Marieta Neves, Martinha Rabelo, Paulo Moreira, Regina Lúcia Dias, Selma Ferreira Freitas, Silas Soares Santos, Teresa Ferreira. Oremos. Deus, em nome de Jesus, o teu Filho, Pai, nesta hora, Pai, chegamos à tua presença, te agradecendo, Pai, por este dia, te agradecendo por esta oportunidade, te agradecemos, ó Pai, pela tão grandiosa salvação em Cristo Jesus. Também aproveitamos para te agradecer pela tua misericórdia que se renova a cada manhã. E nesta hora, Pai, nós queremos apresentar os teus servos no teu altar, cada um dos teus filhos, ó Pai, que aqui foi lido os nomes. Senhor, te agradecemos pela vida deles, te agradecemos, ó Pai, pelo testemunho deles, e neste momento, Pai, queremos clamar ao Senhor, porque estão enfermos, ó Pai, estão carecendo, meu Pai, da tua graça, da tua misericórdia, da tua bondade, do teu milagre na vida deles, ó Pai. Abençoa-os, Pai, capacita-os, livra eles dessa situação que eles se encontram, ó Pai, de dores, de dificuldade, de limitações, ó Pai, e faça-se a tua vontade, meu Pai, pois nós sabemos que o Senhor, meu Pai, tem o melhor para cada um de nós e tem o melhor para os teus servos. Sustenta, Pai, providencia, Pai, aquilo que for necessário, que eles possam, meu Pai, sentir nesta hora a presença do teu Espírito, ó Pai, confortando, consolando, orientando, meu Pai, dando a eles o refrigério que eles necessitam, Pai. No nome de Jesus, ó Pai, nós oramos e nós te agradecemos. Amém e amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Nesta noite meditaremos sobre o tema o cerne da crença cristã. Ore comigo. Ó Deus, nós te louvamos porque mandaste Jesus a este mundo e Ele consolidou a nossa salvação na cruz do Calvário. Agora pedimos que nos ajudes a entender a Tua palavra, a Tua proposta e sermos aqueles crentes que esperas que sejamos. Em nome de Jesus. Amém. Eu comecei mencionando João 3,16, é o nosso texto nesta noite, e é um texto tão conhecido. Martim Lutero dizia que esse texto é a Bíblia em miniatura. A Bíblia em miniatura. Outro pregador chamado Charles Spurgeon dizia que se nunca mais tivéssemos um brilho de amor na face de Deus, este texto nos bastaria. Se não tivéssemos outra manifestação, outra referência ao amor de Deus, este bastaria. De fato, João 3,16 é um texto que as crianças memorizam imediatamente, quando passam a ser ensinadas na igreja, mesmo sendo um texto longo, né? Porque são várias frases. E tanto ele pode ser considerado um resumo do Evangelho, que eu
que eu notei, que eu já preguei neste texto 6 sermões, tendo este texto como base. Depois eu quis saber também quantas vezes eu fiz referência a esse texto em outros sermões. E aí o número dispara para 60. 60 vezes nos meus outros 2.500 sermões pregados ao longo de 45 anos de ministério e 52 de pregação. Eu estou chamando João 3,16 aqui de o cerne da crença cristã. Por quê? Porque, dito por Jesus, este texto abarca a totalidade da experiência cristã. Às vezes, no corre-corre do cotidiano, nós nos acostumamos com as nossas práticas religiosas, ir à igreja, ler a Bíblia, fazer oração, etc. A gente acostuma tanto com isso e acaba esquecendo o cerne, o centro, o miolo, o núcleo da vida cristã, da doutrina cristã. E nós podemos resumir a nossa crença, nossa doutrina, com 4 palavras: condenados, convidados, consagrados e confortados. Condenados. O apóstolo Paulo escreveu esse texto que todos também conhecem, Romanos 3,23, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram, indistintamente. E porque todos pecaram, todos estão destituídos, separados, distanciados da glória de Deus. E Jesus termina essa frase de João 3,16 dizendo: para que todo aquele que nele crer não pereça. A implicação é que se não crer, vai perecer. Então todos estamos condenados a perecer. E por que Jesus usa esse verbo? Porque conforme seu ensino, a nossa condição de pecadores distanciados de Deus, nos faz condenados a perecer no inferno. Então nós somos condenados, e isso faz que a gente seja covarde. Os condenados são covardes, podemos dizer assim. E a Bíblia diz isso: logo que Adão optou por viver destituído da glória de Deus, ou distante da glória de Deus, Deus foi visitá-lo, como fazia todo dia no jardim do Éden. E Gênesis 3, 8 e 9 diz assim: ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Olha que ingenuidade, tentar se esconder de Deus entre as árvores do jardim. Nós também fazemos a mesma coisa, somos tão ingênuos e bobos quanto eles. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde estás? Covardes, eles pecaram e agora estão se escondendo, eles não querem confrontar, eles não querem encarar Deus. E certamente com voz trêmula, Adão respondeu, no versículo 10, ouvi a tua voz no jardim e tive medo. A covardia aqui, e tive medo porque estava nu, por isso me escondi. Tive medo. Uma característica do pecado, meus queridos amigos, é deixar as pessoas morrendo de medo de tudo e de todos. O homem sem Deus é um homem medroso, como afirmou um escritor argentino chamado Leopoldo Schetti. Ele é medroso como um coelho assustado pelos trovões. Eu gosto dessa frase do Chet. É um coelho assustado pelos trovões. Além de covardes, os homens também se tornaram corruptos. Os condenados se tornaram corruptos. A queda espiritual nos lançou no pântano da corrupção.
Nós somos corruptos moralmente, praticamos a corrupção intelectual, a corrupção psicológica, a corrupção financeira, a corrupção política, a corrupção religiosa, enfim, tudo que você imaginar de corrupção é próprio da nossa natureza pecaminosa, nossa natureza de condenados. Mas além de covardes, corruptos, nós também somos conflituosos. Conflituosos. Aquilo que Freud chamou de nosso instinto destrutivo. A expressão de Freud é essa: nosso instinto destrutivo. Trazemos conosco esse instinto de destruição do outro, de destruição do planeta, de destruição da família, de destruição do governo, de destruição da ordem, de destruição da igreja. Nós queremos, parece que dentro de nós alguma coisa nos empurra para a destruição, para o conflito, somos conflituosos. Ainda agora, não sei se hoje, quando essa mensagem está sendo veiculada, se a polícia goiana e de Brasília já conseguiu prender o foragido Lázaro Barbosa, mas está ali uma ilustração perfeita da nossa natureza pecaminosa levada ao extremo, porque nós somos condenados, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas vai perecer se não crer na providência de Deus. Em segundo lugar, além de condenados, o cerne da crença cristã se explica também pela segunda palavra: convidados. Nós fomos condenados, agora nós somos convidados. O amor de Deus é um convite a toda criatura humana. E convite a quê? A que Deus nos convida? Ele nos convida a crer, convidados a crer, nós somos. Jesus disse: para que todo aquele que nele crer. Olha o verbo, esse verbo é muito importante, esta condição para alguém ser salvo é muito importante. A diferença entre a pessoa salva, que desfruta a vida eterna, e a pessoa perdida, que perece sem a vida eterna, está numa só palavra: a fé, num substantivo, a fé, ou num verbo equivalente, crer. E esse é o plano de Deus em sua forma mais simples, para que todo aquele que nele crer. Eu sei que há muita disputa sobre o que significa exatamente crer, e provavelmente se você estiver evangelizando o pecador, ele vai perguntar: mas o que? Eu creio em Jesus, eu creio. Talvez até um beude: eu estou crendo em Jesus, uai, eu creio. Então é muito fácil dizer crer, mas o que é exatamente crer? E aí eu trago para você uma história que eu li na internet essa semana, interessante, de um missionário. Sempre há histórias de missionários tentando traduzir a Bíblia, e hoje é o dia do missionário batista, né? O missionário tentando traduzir a Bíblia para a língua de um povo que ainda não conhecia gramática, dicionário, nada disso. E esse missionário estava em dificuldade para encontrar a melhor palavra para fé, ou para crença, ou para crer, na língua receptora, aquela língua para a qual ele estava traduzindo a Bíblia. Até que um dia um nativo entrou correndo na sua cabana, completamente exausto depois de correr por um longo trecho, e esse nativo chegou esbaforido e se atirou ali numa rede, deu um suspiro e pronunciou uma palavra lá em seu idioma. O missionário se aproximou e perguntou: o que foi mesmo que você disse? O nativo respondeu assim: estou descansando todo o meu peso aqui. Estou descansando todo o meu peso aqui. O missionário estalou os dedos, se alegrou e disse: esta é exatamente a palavra de que eu preciso. E terminou a sua tradução. Onde tem crer, ele colocou essa perícope, né? Ou essa perífrase, uma frase para explicar uma palavra, dizendo: ele está descansando todo o seu peso aqui.
Crer na língua fonte significava, na língua receptora, descansar todo o peso em. E Jesus nos convida a fazer exatamente isso, meu amigo. Ele nos convida a descansar todo o peso nele. E foi isso que ele falou em Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, ou seja, carregados além da conta, além de poder transportar aquela carga, e eu vos aliviarei. Convidados a crer. Somos também convidados a confessar. Somos convidados a confessar. Romanos 10, 9 e 10, o apóstolo Paulo, com palavras as mais claras, ele diz: porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres, fé, para que todo aquele que nele crê, se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Serás salvo, pois com o coração é que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, crer é uma condição para ser salvo. Confessar é uma sequência, uma consequência do crer. Você primeiro crê, depois você confessa, você manifesta o seu crer diante dos homens e diante de Deus. Mas também nós somos, além de convidados a crer e a confessar, somos convidados a caminhar com Cristo. Convidados a caminhar com Cristo. Meu amigo, a vida cristã é isso, é uma caminhada com o Senhor. Olha, se você for para o inferno, você irá porque não confiou em Jesus, não caminhou com Cristo neste mundo. Não será culpa de Deus, não será culpa da igreja. Você não poderá culpar a sua família ou aqueles hipócritas lá da igreja. Não. Se você morrer sem Jesus, você não terá ninguém para culpar a não ser você mesmo. Amigo, os seus pais não podem tomar essa decisão por você. O seu cônjuge também não pode tomar essa decisão por você. A decisão de crer é pessoal. Ninguém que está nos ouvindo nesta hora, pode tomar essa decisão por você. É uma decisão sua, muito, muito, muito pessoal. Se você deixar este mundo sem Jesus, meu amigo, para que todo aquele que nele crer não pereça. Creu, não pereceu. Mas e o não crer? Pereceu, ou seja, é condenado para todo sempre. Por isso o primeiro C da crença cristã, e bem no cerne da crença cristã está a condenação. Mas em segundo lugar, aceitamos a Cristo, nos convertemos, estamos caminhando com Ele, agora nós seremos, segundo C, consagrados. Consagrados. Quando eu digo creio em Jesus, estou pronto para morrer e ir para o céu. Mas será que o Evangelho só me prepara para o céu? O Evangelho só me prepara para morrer? E para viver, não ajuda em nada? Sim, claro que ajuda, e muito, e muito. Segundo o Novo Testamento, aqueles que creem, ou seja, os crentes, eles são, em primeiro lugar, conduzidos pelo Espírito, dirigidos pelo Espírito. É como uma empresa que troca a direção e coloca uma placa lá na porta, agora sob nova direção. Por quê? Porque as pessoas estavam tão mal acostumadas com aquela má direção anterior, que agora, para atrair os clientes, o empresário coloca lá, sob nova direção. Então, até para a pessoa entrar e ver, vamos ver se vai ser diferente de como era antes, sob nova direção. Assim também é a vida. O Espírito Santo será o motorista da sua vida, ele vai conduzir, ele vai dirigir, ele ajudará você a vencer as tentações, a substituir velhos hábitos do pecado pelos novos hábitos da caminhada com Cristo Jesus. Jesus disse, João 16,13, quando porém vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade.
Ele vos conduzirá. Deixe o Espírito Santo dirigir a sua vida. Não vale a pena deixar a sua vida na mão de um barbeiro qualquer. Você precisa da competência da condução do Espírito Santo. Paulo diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, né? Segunda coisa, além de conduzidos pelo Espírito, nós somos por Ele capacitados a convidar. Ele nos capacita a convidar os outros à sua imensa e indescritível salvação. Quando Jesus chamou os primeiros discípulos, você lembra? Logo no início dos evangelhos, Jesus diz a eles, segundo a versão de Marcos 1,17, Jesus diz: vinde a mim e eu vos tornarei pescadores de homens. Vinde a mim e eu vos tornarei pescadores de homens. A nossa agenda como igreja, meus irmãos, deve ser esta: testemunhar de Jesus, falar de Cristo, convidar todos a experimentarem, convidar, não é obrigar, convidar todos a experimentarem o amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e as pessoas precisam ouvir falar desse amor, elas precisam saber que elas são amadas pelo Senhor. Conduzidos pelo Espírito, capacitados a convidar, e somos também, os consagrados são congregados a um corpo, ao corpo de Cristo. A existência da igreja no mundo, meus amigos, não é acidental, não é acidente coisa nenhuma. Jesus diz: edificarei a minha igreja, edificarei a minha igreja. E para que Jesus quis edificar uma igreja? Para quê? Já pensou nisso? Já respondeu essa pergunta na sua vida? Há várias figuras às quais se compara a igreja. Por exemplo, há uma noiva. A igreja é comparada a uma noiva, é comparada a um corpo, é comparada a um edifício e é comparada também a uma família. E eu gosto desta última comparação da família porque mostra muito bem como a família é necessária à vida da gente. Você vai dizer que não, serve porque você não conhece a minha família. Não preciso conhecer a sua família para saber que toda família é complicada. Toda família tem um ente complicado ou complicador. Toda. Quase toda. Então, quase toda, Então, a sua provavelmente tem uma encrenca também. A minha tem, nós temos, toda a família tem alguma coisa que não bate direito. Mas veja bem, é no interior dessa família que você foi cuidado quando era bebê. Você, como bebê, podia ter o orgulho de dizer assim: eu não quero pertencer a essa família, um brigando com o outro, um falando mal do outro, papai desrespeitando mamãe, eu não quero crescer aqui não, eu quero crescer em outra família. Bebê não está nem, ele não sabe nada, ele é um pobre coitado que depende da misericórdia dos que estão cuidando dele. É a mesma coisa espiritualmente. Quando você nasce em Cristo, você é um bebê, você não tem nem cuidado de você mesmo, sozinho você pode, você precisa de alguém para cuidar de você. Aí é um processo chamado no Novo Testamento de discipulado. Então, faça uma revisão da sua experiência cristã e veja se lá no nascedouro se não existe uma igreja presente. Você vai ver que tem uma igreja, uma pessoa. Não, pastor, tem uma pessoa, mas a pessoa está ligada a alguma igreja. Ou era um pastor, ou era um diácono, ou era um professor, ou era um cantor da igreja, um membro da igreja, um zelador da igreja. Enfim, tem alguém, a igreja está presente de alguma forma na sua conversão. Pode escrever isso. Onde está o conceito? Alguém poderia perguntar, né? Mas onde está o conceito de igreja aqui em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Onde está aqui a igreja? Vou lhe mostrar. Para que todo aquele que nele crer. Para que todo aquele que nele crer. Aqui está a igreja. Porque a igreja não é composta de todo mundo que nasce numa família, ou de todo mundo que nasce numa cidade. A igreja é composta de pessoas que nascem em Cristo, que creem em Cristo, que o amam, que amam tudo que disser respeito a Ele, a Cristo Jesus. Como é que eu posso ser amigo do noivo
se eu detesto a noiva, se eu evito contato com a noiva, não quero papo com a igreja porque a igreja é coisa de homem. Não, Jesus disse: edificarei a minha igreja, Mateus 16, 18. Jesus que falou: edificarei a minha igreja. Então a igreja é de Cristo. Por mais que os pastores pensem que a igreja é deles, não é. Por mais que o Papa pense que a igreja é dele, não é. Por mais que alguém, o dizimista mais milionário, mais alto, possa pensar que a igreja é dele, não é. A igreja é de Cristo. E só por isso é que ela sobreviveu a tudo que ela sofreu ao longo da sua história. Condenados, convidados, consagrados e finalmente, no cerne da nossa crença está o sermos confortados. Seremos confortados. Aí é a dimensão futura da nossa fé, não é? Lá, escatológica. Na parábola em que mais claramente Jesus falou do céu e do inferno, Jesus diz do crente no céu o seguinte: agora ele aqui é consolado. Lucas 16, 25. Ele aqui é consolado, falando do rico que foi para o céu, em contraste com o incrédulo que foi para o inferno, e lá no inferno ele é o quê? Atormentado. Então é consolado versus atormentado. Você quer ser o quê? Olha que pergunta. Você quer ser consolado ou quer ser atormentado? Parece uma pergunta ridícula, mas não tem gente que vai preferir o ser atormentado? Isso é que é estúpido. Tem gente que está vivendo de uma forma que está dizendo com essa forma de vida: eu quero ser atormentado no inferno. Não, eu quero ser consolado. É isso que os confortados serão. Por quê? Haverá uma condução à glória. Jesus virá outra vez e ele vem para quê? Para nos buscar. Isso está em João capítulo 14, versículo 3. Deixa eu te dar uma sugestão. Quando você estiver com pouca fé, ou seja, a fé pequenininha, achando que a vida cristã não vale a pena, achando que viver não vale a pena, ouça isso. Jesus disse: e se eu for e vos preparar lugar, e ele foi, está preparando, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Para que onde eu estiver, diz Jesus. Os sinais da sua vinda, cantamos com o pastor Ricardo Petrovski, os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Então ele nos conduzirá à glória e também nos fará companhia eterna. O verso 16, João 3,16 termina: não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas tenha a vida eterna, porque com Ele nós viveremos para sempre. Ele será a nossa companhia por toda a eternidade. Sabe, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o apóstolo Paulo fala, no final do capítulo 4, sobre a ressurreição dos crentes e da vinda de Cristo. Um texto muito elucidativo. E ele fala no versículo 17 o seguinte: depois nós, os que estivermos vivos, falando da volta de Jesus, os mortos ressuscitam, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles, com os mortos ressuscitados, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Em que condição? Consolados. Versículo 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Consolai-vos, porque no céu nós seremos como Lázaro foi, agora ele aqui é consolado. Amigos, o cerne da vida cristã se resume no amor de Deus por nós, porque Deus amou, a tradução aqui, Almeida 21 diz, porque Deus amou tanto o mundo, ou como diz a versão que todo mundo conhece, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Um grande escritor, que foi até missionário no Brasil, chamado Max Lucado, ele escreveu o seguinte: não há nada
que você possa fazer para que Deus o ame mais do que já o ama. E não há nada que você possa fazer para que Ele o ame menos do que já o ama. Ou seja, Deus nos ama de tal maneira, embora, vamos admitir, sejamos criaturas estranhas, não é verdade? Outra forma de resumir o nosso texto é esta de Brian Bell: Deus ama você do jeito que você é, mas não quer que você continue do jeito que você está. Então Jesus oferece a você nesta noite a oportunidade de crer nele, porque todo aquele que nele crer não perecerá, não será condenado, mas terá a vida eterna. Ó Senhor, nós te louvamos por tanto amor com que nos amaste, um amor que levou o teu coração a sacrificar o teu único filho na cruz do Calvário por nós. Ajuda-nos agora a viver correspondendo a esse amor, aceitando, crendo, confiando, convertendo-nos, consagrando-nos e esperando a consolação final que Jesus trará do céu para nos levar para si, e um dia estaremos para sempre contigo. Ó Deus, como é bom saber disso, como é bom conviver com essa certeza, como é bom saber que não pereceremos, mas teremos a vida eterna. Em nome de Jesus agradecemos. Amém. Muitos vão orar e querem encontrar alguém que garanta ao máximo a paz nos corações. Não há o que temer, embora o medo exista em nós, mas a fé nos faz mover montanhas com poder. Pode um milagre acontecer quando você acreditar. A esperança em ti ninguém jamais irá matar, depende só. Se tu quiseres crer, o medo acabou, pois ele agia sempre em vão. A esperança em ti fará aos ares flutuar. Não posso explicar o que o coração de alguém sente quando encontra paz e a fé pra ir além. Pode um milagre
Como você deve ter percebido no início deste culto, hoje é o dia do missionário batista. No início do culto, a saudação que normalmente é feita pelo ministro de música, hoje foi feita pelos missionários pastor Armando e Catarina, que são missionários dos batistas brasileiros na Espanha. Muito bem-vindos, missionários. Parabéns a todos os missionários, não só a eles, mas a todos aqueles que atenderam ao chamado específico de Deus de serem missionários em algum ponto do planeta. E nossa oração por vocês é que o Senhor dê a vocês paciência no sentido de perseverança, porque os dias são maus, às vezes o missionário planta e não colhe, e não vê o fruto, e a tendência é o diabo ficar falando para ele, tá vendo? Você está fazendo uma obra inútil. E aí o missionário volta para casa frustrado, volta para o seu país frustrado. Então não desanimem, prossigam servindo ao Senhor, porque vale a pena. Se os homens não reconhecerem o trabalho de vocês, Deus está vendo e Ele, no tempo certo, lhes dará a recompensa. Também nós queremos agradecer aos irmãos que têm contribuído mensalmente para o sustento da obra do Senhor. Nós deixamos no site da igreja a conta, a agência e a conta da igreja, conta bancária, e o site onde você pode pegar esses dados é esse aí, olha, www.pibrj.org.br. E se você quiser usar o Pix, né, para aquela transferência facilitada, usa o Pix. A chave do Pix da igreja é tesouraria@pibrj.org.br. Ou seja, a chave do Pix da igreja é o e-mail da tesouraria. E aí, faça-nos um outro favor, já que você está ajudando. Você mande um e-mail para esse e-mail aí, tesouraria@pibrj.org.br, dizendo que você fez essa contribuição, seu nome é fulano de tal, Maria de Souza Pereira, né? João da Cunha Silva, coloca o seu nome completo e a destinação dessa oferta. É dízimo? Não, é oferta para reforma, né? Reforma do piano, não tem reforma do piano nenhuma não, só assim, qualquer outra razão que for, ou missionário tal, ou para missões mundiais, missões nacionais, Missões Rio, né? Julho está chegando, é o mês de Missões Rio, então você manda um e-mail para tesouraria@pibrj.org.br explicando a destinação da oferta e colocando o seu nome, que é para não ficar a oferta perdida aí, né? Fica num bolo geral dizendo quem que mandou essa oferta, ninguém sabe. Não é problema, é melhor mandar a oferta do que não mandar, mas em mandando, se você puder fazer esse outro favor adicional que é identificar o nome e a destinação da oferta, a gente fica ainda mais agradecido. Senhor, nós te louvamos por este culto, louvamos pelos missionários que estão nos campos trabalhando, obrigado pela vida de cada um deles, pelo ministério que cada um desenvolve. Nós pedimos a tua graça sobre cada um deles e seus familiares, os sonhos deles, a semeadura com que eles estão semeando, que essa semente possa germinar e dar o fruto no tempo certo. Anima-os, não deixes, ó Deus, que eles desanimem, que pensem que estão abandonados no campo, mas pelo contrário, que eles saibam que a tua presença está ali do lado deles. Muito obrigado por tudo, abençoa o culto hoje à noite às 19 horas, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.